Gente linda, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Expresso Podcast, Fé, Café e Negócios, esse ambiente que tem trazido aí muita informação para essa galera que está buscando empreender ou já é um empreendedor, empresário. Nossos convidados têm trazido um pouco das suas experiências, agregado valor para a sua vida, para a sua carreira, para a sua empresa. E hoje não vai ser diferente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu falar aqui com o meu parceiro, meu amigo, Gustavão. Fala, Brunão. Tá bem? Fala, galera. Mais uma vez, muito obrigado aí por estar participando do seu dia, em qualquer área, qualquer momento, né? É verdade. E espero que vocês estejam edificados e que hoje a gente consiga sanar algumas dúvidas com relação à sua empresa, ao seu negócio, à sua perspectiva de negócio. E hoje a gente tá com um cara muito fera, né, Bruno? O cara é bom, viu? Apresenta ele aí pra galera. Então, rapaz, eu conheci o Sidney, já vou apresentar, conheci o Sidney faz pouco tempo. O Sidney é cristão também e conheci ele me fez um convite para ministrar no encontro de casais lá da igreja dele, foi nosso primeiro contato. Aí depois disso a gente tomou um café junto, ele pagou o café. E aí pagou o almoço no mesmo dia. Boa, hein? A janta foi também? A janta foi hoje, vai ser hoje. Coisa boa. Deixa eu apresentar ele. Sidney Lopes, especialista tributário e em comportamento humano, casado, 32 anos. Ele é CEO da Lopes e Veiga Consultoria e Treinamentos. Agora, olha só o currículo do cara. Olha a formação do cara. Graduado em matemática, graduado em recursos humanos, graduado em contabilidade, pós-graduado em gestão tributária, MBA em Gestão Empresarial e Planejamento Tributário, pós-graduado em Análise Comportamental e pós-graduado em Práticas Trabalhistas. E eu sei que, além disso, o cara tem aí muitos cursos, o que deixa bem claro que é focado nos estudos, né? Sim. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Sidney Lopes, fala com a gente, fala com o nosso público, nossa Tudo audiência. bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Esse convite tão importante, né? Eu também acompanho o podcast de vocês, acho muito necessário. A gente conversou sobre isso, né? Sobre o pessoal jovem, a perspectiva deles hoje em dia, a gente inserir isso principalmente neles para que eles possam ter sonhos, né? E crescerem profissionalmente na vida. Então, para mim, é muito importante estar aqui para ajudar, né? Quem vai assistir esse podcast. É isso aí, rapaz. Eu vou ser muito honesto contigo, Gustavo. Desde que eu conheci o Sidney, como disse aqui, nossa amizade tem pouco tempo que se iniciou. Começou aí com esse convite para ministrar num evento na igreja dele. Depois almoçamos juntos, tomamos um café. Tivemos aí um tempo de mais de 4 horas de conversa, de planejamento, projeto. O Sidney é um cara que eu quero ter perto de mim, para a vida, para me ajudar na empresa. Enfim, é um cara que tem muito a agregar. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a sua dedicação aos estudos, né? Você vê, com 32 anos de idade, o quanto ele se dedicou a se especializar, se graduar, a imergir naquilo que ele se propôs, né, para a sua carreira, para a sua profissão. E acho que, diante disso, a gente tem aqui um tema, né, um hipertema para esse podcast, que é justamente falar sobre carreira, né? Sim. E a carreira começa com um sonho, né? Acho que todo mundo tem o desejo por aquilo que vai se dedicar durante a vida muito cedo, né? Eu, por exemplo, eu desde muito cedo, eu já tinha certeza que nasci para me comunicar. Eu nunca tive dificuldade para falar em público. Nunca tive dificuldade para me apresentar em algum evento, em algumas apresentações. Eu nasci para me comunicar. Tanto é que sou pastor, sou palestrante, eu gosto de falar, estou aqui me comunicando num podcast, enfim, nas redes sociais. Eu, desde muito cedo, já sabia que seria um comunicador e tenho me dedicado veementemente a isto já há muitos anos, né? Eu faço isso há 20 anos, eu me comunico há 20 anos de maneira, entre aspas, profissional. Mas eu me lembro, por exemplo, na escola, quem apresentava os trabalhos em classe era sempre eu. Redação. Irmão, não era bom em matemática, não era bom em história e geografia, mas em português eu arrebentava. Sempre gostei do português, sempre gostei das palavras, sempre gostei. Você sabe qual era um dos principais livros que eu lia
vocês não vão acreditar. Dicionário. Pô, Eu gostava de ler dicionário, cara. Aprender sobre as palavras. E eu sei, ô Sidney, que você, assim como eu, como o Gustavo, né? O Gustavo é um empreendedor de sucesso. Para quem não sabe aí, né? O Gustavo, ele é o CEO da New York Café, uma cafeteria bem sucedida de nossa cidade, com planos de franquia para o futuro, né? com certeza. Hoje, Já. a New York conta com uma cozinha industrial, né? Com assim, uma escala de pedidos pelo iFood muito grande. Então, o Gustavo também, a gente já conversou um pouquinho aqui em outros episódios, que o Gustavo, desde muito cedo, já estava envolvido com empreendedorismo, né? Isso vem de família, né, Gustavo? Sim, já vem de berço, né? Sempre, antigamente com moda feminina, hoje agora com comida. Eu desde molequinho já sempre sonhei em ter restaurante, ter algo relacionado à comida. Até porque minha família toda mexe com roupa. Então eu já ficava naquela, pô, como é que eu vou mexer com a mesma coisa? Ficar competindo com a galera, pô. Tipo, não que não possa haver uma competição, mas dentro da própria família fica causando, às vezes pode causar intriga, alguma coisa do tipo. E eu sempre sonhei em ter algo mais pro ramo do alimento e tal. É muito gratificante hoje a gente poder servir um café e você ver um sorriso. Isso é sensacional. É verdade. Isso é algo que, pô... E não tem como não sorrir tomando café da New York, né? E a torta, então, não tem como não sorrir. E diante do que a gente tem falado aqui, ô Sidney, você hoje atua especificamente como consultor, né? Para empresas, para escritórios de contabilidade. A sua especialização hoje é redução de carga tributária, né? Inclusive, você pode seguir o Sidney lá no Instagram, @Lopes e Veiga. Você vai ver lá que o cara tem lá na bio dele mais de 200 milhões de reais em redução de carga tributária. Mais de 200 milhões. Então, você vê que o cara é bom, o cara, de fato, sabe o que está fazendo. Agora, essa relação com números, né? Você é formado em matemática, graduado em matemática, veio desde muito cedo. Como começa essa história com os números, com exatas, com matemática? Como começa essa história? Vem desde muito cedo, né? Eu me formei no ensino médio com 17 anos e entrei na faculdade ainda, tinha 17 anos. Fiz 18 já nos primeiros períodos da faculdade de matemática. Sempre gostei de números, sempre fui muito habilidoso com essa questão de números, né? Sempre gostei. Só que durante a faculdade de matemática eu vi que não era muito o que eu queria. Quando eu comecei a dar os estágios, aquelas crianças gritando na minha cabeça, aquela coisa assim. Sempre gostei de ensinar. Isso aí sempre esteve também assim na veia, sabe? Mas não era aquilo que eu queria. E aí eu comecei a me inserir nessa parte contábil. Eu comecei a trabalhar numa empresa de software. E eu comecei a entrar nesse ramo, né, de contabilidade através de software. Ou seja, já foi para a parte de computação, já unindo o útil com o agradável, né? E também, assim, o software tem muito de matemática, né? Muito. Lógica software é lógica pura. E matemática. Então, ali eu comecei a me apaixonar pela área tributária. Por quê? A área tributária é a área mais desafiadora que tem. De todas. Ninguém quer fazer área tributária. Sim. Principalmente das grandes empresas. Ninguém queria fazer. Então, diante disso, eu vi uma oportunidade para mim. Eu falei, poxa, eu sempre gostei de desafio, né? Sempre amei desafio. Sempre gostei muito. Então, eu falei, poxa, essa área aqui. Aí o pessoal do trabalho falava, fiscal? Você tá doido? Não quero não. Não, eu vou pro DP, não vou pro contábil. Eu quero fiscal. Ali eu vi uma grande oportunidade para mim, né? Desde cedo eu vi uma grande oportunidade. Comecei a me especializar nessa área, na área tributária. E aí, ao longo do tempo, eu fui me aprofundando. Eu não queria ser só mais um na área tributária. O que os grandes escritórios têm problema? O que as pessoas não conseguem executar de uma forma correta? E aí eu fui para as declarações acessórias, que é o bicho de 7 cabeças hoje para a contabilidade e para as empresas, grandes empresas. E aí me especializei em SPED, por exemplo, que são as declarações na época que começaram assim a bombar, da grande demanda, né? Sim. E aí eu fui para essa área
me especializar nas declarações, na área tributária, e aí comecei a me destacar. Poucas pessoas no estado faziam essas declarações assim, com excelência. E aí alguns contadores começaram a me contatar para terceirizar a entrega dessas declarações, porque não tinha quem entrega. O cara com uma equipe enorme e a equipe não conseguia entregar a declaração. Mas, assim, até para nossa audiência entender, daqui a pouquinho eu vou pedir para você explicar o que é tributário, né? Porque para muita gente isso soa como um tributo a Raul Seixas, né? O que seria tributário, né? Mas a dificuldade dessas declarações é pela complexidade, Sim. tipo, de preencher, dos detalhes. Se dá justamente pela complexidade. São muitas informações que precisam de precisão, Sim. precisam estar ajustadas e coerentes com o que a empresa declara lá no imposto de renda. Tem pouco a ver de... Aproveita então e explica para a nossa audiência o que é essa questão tributária de uma empresa, para eles entenderem a questão das declarações em si. Claro. A área tributária da empresa é a área fiscal. É a área onde você calcula os tributos e entrega as declarações da empresa, né? Para o empresário em si, por exemplo, o ramo de atividade de comércio, indústria, se dá ali na parte de compras, nas notas fiscais eletrônicas, o que ele compra, o que ele vende, a boa gestão disso e ele saber como, a gente estava até conversando sobre isso, né? Como calcula o imposto, o que ele está pagando naquela nota, o que ele paga na saída. E essa é a área tributária. Ele pode estar pagando a mais. Exatamente. E é aí que entra o seu trabalho. Você Exatamente. pode reduzir o valor de tributo a partir dos cálculos. Bom, isso aqui está sendo cobrado a mais. Esse produto não é esse tributo todo. Seria Exatamente. isso? Exatamente. Agora, o não pagamento desse tributo implicaria em quê para o empresário? Bom, não vou pagar. Caiu o cara aqui que se torna, o termo popular é o sonegador, né? Exatamente. Qual é o problema que esse empresário pode ter no futuro? Ainda mais com toda essa informação hoje que a Receita tem nas mãos, né? Que hoje, através do Pix, o Pix é uma benção, beleza, mas o Pix hoje te rastreia legal, né? Sabe Exatamente. onde está indo teu dinheiro. Então, hoje para sonegar imposto é quase que impossível, né? Você tem que criar uma manobra aí para quem faz, né, esse tipo de prática de sonegação. O cara vai ter que criar uma manobra muito grande. E aí, esse empresário pode sofrer em quê, por exemplo? Bom, se vou sonegar, não quero pagar o imposto. Qual é o problema que esse cara vai ter no futuro? Fala para ele. Primeiro é crime contra a ordem tributária, né? É um crime. Essa sonegação é um crime. A gente começa por aí. Você começa a sonegar, não quero pagar o imposto, primeiro, né? A sonegação é um crime. Ele pode ser preso, né? Essa é a primeira... É só a mais leve, né? É a mais leve. Ele pode ser preso. Segundo, multas, se houver alguma auditoria, né, da própria Receita ou dos órgãos competentes, como estadual ou municipal, se houver esse tipo de fiscalização, ele vai sofrer. Hoje em dia, as informações estão muito amarradas. Muito Sim. amarradas. Então, não está tendo muito para onde correr. Existe um regime simplificado chamado Simples Nacional, que geralmente onde todas as empresas se enquadram, né? Acho que podem exercer aquela atividade, que é um regime de tributo simplificado. É uma guia onde unifica todos os tributos ali. Então, o cara que sonega ou que não paga os tributos, ele, por lei, ele perde o Simples Nacional. Tanto que todo ano, agora dias 28 e 29, foram emitidos os comunicados de exclusão do Simples Nacional. Aos que sonegam, aos que não pagam tributo. Então, você é empresário, procure seu contador, porque na caixa da Receita Federal chegou dia 28 e 29. Se você não paga seus tributos em dia, você vai ser excluído desse regime e vai pagar. Se você reclama de pagar um regime simplificado, você vai sofrer em outro regime para pagar. A gente costuma falar que o empresário que ele não consegue se manter no Simples Nacional, ele nunca vai conseguir crescer. Porque é um regime simplificado. E é um regime de tributação que é muito mais barato do que... empresas com faturamento até quanto podem estar no Simples? 4 milhões e 800 mil por ano.
4.800.000 anos, você se enquadra no Simples. Dentro do Simples Nacional. Passou e de... algumas atividades já não são permitidas pelo Simples em si. Né? Tem algumas atividades não. Por exemplo, aluguéis de imóveis próprios. É um exemplo. Não pode ser enquadrado no Simples Nacional. Não podem? Não. Airbnb, por exemplo, não entra no Simples. Não, na verdade, a Airbnb é uma plataforma, né? Mas seria, por exemplo, a prática é essa. Eu tenho imóveis e eu disponibilizo na plataforma para... Mas não são próprios, né? Aí o próprio Airbnb é que faz recolhimento de tributo. Isso. Ali, na verdade... Quando você disponibiliza no Airbnb, o valor que a plataforma retém já está ali contemplado os tributos no país? Seria isso? Não, olha só. O Airbnb é o seguinte. Ela recebe um comissionamento, né? Por você divulgar ali aquele imóvel, não é em si essa questão. Ela recebe um comissionamento. Então, esse comissionamento ele vai ser tributado. Né? Já é outra questão. Quando eu digo aluguéis de imóveis próprios, é uma empresa que tem os imóveis e faz a locação dos imóveis dela. Sim, entendi. Mas então, por exemplo, se eu tenho minha renda a partir do Airbnb, vamos dizer que eu tenho 30 casas no Airbnb, e isso me dá um faturamento mensal aí de 200 mil mês. Eu tenho que pagar tributo. Sim. Mas eu não me enquadraria no Simples? Sim, se você for empresa, né? Geralmente quando você entra no Airbnb, são divulgações de casas próprias do proprietário como pessoa física. Ele não tem um contrato ali como PJ. E como funcionaria isso, por exemplo, para a pessoa física? Em que nível de tributo seria isso? Porque eu acho seria interessante falar sobre isso, porque é uma prática muito comum hoje, a Airbnb, Sim. né? A Airbnb é uma prática muito comum. Sim. E eu quero aproveitar o gancho também, porque eu sinto uma grande dificuldade para essa galera do marketing digital. Porque essa galera acha que não tem que pagar tributo, né? Bota aí Exatamente. um monte de curso na internet para vender, ganha 1 milhão por mês com curso, mas beleza, não, tem que recolher tributo também. Sim. Tem que recolher, né? Tem que recolher. Não é porque tá na internet que não tem que recolher tributo. Exatamente. E aí, tá fechando o circo. Né? Tá tudo... inclusive, dia 2 agora do 8, saiu uma lei, né, na criação de um novo órgão, segundo o governo, para simplificar as obrigações acessórias. A gente não leva muito por esse lado, né, de simplificar. Existe uma parte dessa lei que diz que era para melhorar a fiscalização. Aí a gente entende o real motivo da criação desse novo órgão. Fiscalizar mais, né? Exatamente. Hoje, a gente, assim, na contabilidade, a gente trabalha para o governo. Porque todas as obrigações acessórias possíveis que existem na empresa, por trás, a gente tem que fazer. A gente tem que entregar todas as informações. Então, hoje, a gente trabalha para o governo, para que ele possa fiscalizar de uma forma mais efetiva o contribuinte. Muitos acham que a contabilidade, que a parte tributária, calcula guia e manda. Não, é isso. Por trás disso, há muita coisa. É muita declaração. Para eu gerar, por exemplo, te dar um exemplo assim, de uma guia de FGTS de um funcionário. Para eu gerar a guia de FGTS de um funcionário, é um caos. Eu preciso gerar no meu sistema, importar para um sistema do governo, gerar um outro arquivo do sistema do governo, importar no site, depois pegar um arquivo do site, importar para o sistema de novo para gerar a guia. Uma guia de FGTS. O que chega para o contribuinte, ele acha que é fácil, que é tranquilo. Só uma guia. E ainda não paga, pede recálculo, e não quer que a gente fique chateado com isso. Né? Refazer todo esse processo para recalcular uma guia. Eu estou te dando um pequeno exemplo, mas é muito mais além disso. É muito mais profundo, né? E deixa eu falar, quando a gente fala de tributo, por exemplo, eu compro muito de fornecedor, eu compro muito de terceiros, né, com preço teoricamente mais baixo. Se esse cara ele erra a nomenclatura dele, ele me afeta? Sim. Diretamente? Sim. Então, é nessa área que você consegue achar o erro e me fazer economizar um dinheiro. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Principalmente quem trabalha no comércio, o produto é o que você precisa lá desde a cadeia da compra. Quem compra na sua empresa,
precisa saber tributo. Porque ele vai identificar se você está pagando um imposto a mais ou um imposto a menos ali naquela nota. Entende? Você pode estar pagando um imposto a mais, com certeza. Então, se você não sabe calcular o imposto que vem na sua nota de compra, como você vai precificar o seu produto na saída? Não tem como você precificar da forma correta. Você pode ou vender ele mais caro ou ele mais barato. Mas como saber se você não sabe, desde a compra, o que você está pagando de tributo ali? Interessante isso. Você vê quantas empresas podem economizar aí, porque se você bota isso numa grande escala, né? Uma empresa que tem um faturamento aí de 100 mil, 200 mil mês. Pô, ela pode aumentar em 20%, 30% esse faturamento só em redução tributária. No meu caso ali, eu devo mandar mais de 100 notas fiscais para contabilidade. Pô. Então, se tem, sei lá, se metade disso está errado, pô, tô dançando uma grana aí. Rapaz, a sua mão de obra é uma mão de obra muito necessária, né? E assim, é o que você falou. A gente não ouve muito sobre isso. Muito difícil você ouvir sobre isso. Não é interesse, primeiro, do Estado, né? Não é interesse do governo. Não é interesse deles que a gente saiba que é possível diminuir imposto, que é possível diminuir tributo. Imposto não, tributo, né? Então é uma mão de obra muito necessária. A gente até conversou isso em off, né? O Sidney é uma pessoa que poderia facilmente aí criar um método, um curso, alguma coisa para orientar essa galera, né, cara, nos pormenores. Porque você escalaria o alcance disso, né? Porque uma coisa é você atender a empresa, né? Você não é onipresente, você vai conseguir atender uma empresa de cada vez, e isso demanda tempo, né? Porque você tem que rever compra, calcular, enfim, é um pouco trabalhoso, né? Fazer isso. Existe uma demanda grande no mercado e poucos profissionais. Então, ainda falando lá do que a gente começou a falar de carreira, né? Para quem aí almeja, para quem tem a vocação com números, né? Para quem almeja o mercado contábil, essa seria uma boa proposta, né? Para essa galera que está se formando, a galera que está aí estudando contabilidade ou administração também, né? Passaria por isso. O cara que estuda administração, você enxerga como uma boa carreira, rentável, uma carreira... Sim. Ontem mesmo teve uma pergunta num grupo de contadores a nível nacional que eu participo, e tinha uma estudante que acabou de se formar, e ela perguntou, qual área que eu vou? O que você acha? E eu informei, cara, de olho fechado a área tributária. De olho fechado a área tributária, tem que ser área tributária, porque ela te dá muitas oportunidades. Desde o começo, eu não queria trabalhar na área contabilidade para fazer a contabilidade geral de uma empresa, a ter que ficar procurando clientes, sabe? Nunca quis isso. Eu sempre quis trabalhar na dor do contador. Qual é a dor do contador? Mão de obra. Em qual área? Tributária. Desde cedo. E aí eu parti para essa área, né? Eu falei assim, qual a dor dele? Poxa, é a área tributária. Então eu vou para ali. E aí, o que é um dos meus carros-chefes hoje? O escritório contábil terceiriza as empresas para fazer a área tributária. Então, ele pega um número de empresas, terceiriza para mim e eu entrego tudo pronto para ele. Tudo, exatamente pronto. Guias, declarações, o cara não precisa se preocupar com nada. A tua empresa faz isso? Faz. E você, na tua empresa, você tem outros que fazem o que você faz? Tem. Você tem? São todos, a maioria formados por mim. Né, orientados por mim, porque justamente por essa falta de mão de obra, eu decidi um período da minha vida me dedicar a ensinar e a formar essas pessoas. Quando você faz a faculdade, por exemplo, você sai de lá, você não sabe a prática. Você vai ter teoria, mas é a prática. E aí que entra o grande X da questão. Às vezes você pega um currículo com uma formação excelente, você bota o cara para fazer, ele não sabe fazer nada. Porque ele não tem a prática, né? E aí a gente trabalha com isso, nessa prática. A gente tem parceiros, prestadores e funcionários que fazem toda essa parte, né, em conjunto. Hoje eu faço mais auditoria do que eles fazem, do que propriamente dito pego para fazer operacional. Porque há muito tempo eu fiz operacional.
Mas uma pessoa, para poder crescer, precisa sair do operacional. Ela precisa ser um gestor. E aqui, uma questão, né? A gente percebe uma grande mudança no modelo do mercado, né? Existe um mercado tradicional de carreira, de profissão, mas é óbvio que com a ascensão aí da internet, né? A gente tem hoje novas carreiras e a gente tem também essa digitalização das novas carreiras. Mas o que eu percebo, por exemplo, muitas das profissões vão acabar, isso é fato, né? Mas outras não têm como acabar. Pelo contrário, elas vão apenas se atualizar. No seu caso, por exemplo, né, a área contábil, tributária, a área de contadoria, seria isso? Contadoria? Vamos falar para contadores? A contabilista. Contabilistas, né? Os contabilistas. Eles não vão deixar de existir, só que eles vão ter ferramentas que vão auxiliar nesse modelo de trabalho, né? Vão auxiliar nesse modelo de execução de serviço. Você vem desde o que é tradicional, canetinha, né? Você está com 32 anos, mas você trabalha desde muito cedo, né? Com contabilidade, então você é o cara da canetinha. E você tem vivido, né? Os últimos 10 anos atualizou demais, né? A área de informatização das profissões. E você tem percebido isso na tua carreira e na tua profissão, essa transformação digital. Hoje você dispõe de ferramentas que você não tinha como utilizá-las, que otimizam o tempo, que facilitam o trabalho. Qual é a tua percepção nessa mudança aí para o digital na tua profissão? Qual é a tua percepção? Tem muita coisa para inventarem ainda? Existe uma oportunidade aí para startups melhorarem os serviços dos contadores? Dá um insight sobre isso aí para gente. Tem sim, como você disse, né? Antes era nota fiscal manual. Quando a nota fiscal eletrônica foi implantada, aí veio essas declarações acessórias digitais. Aí a gente entra naquela conversa inicial sobre o SPED, por exemplo. Na época que ele foi implantado, os contadores tradicionais ficaram loucos, porque não se atualizam referente a essas tecnologias. Aí que a gente tem que criar as oportunidades. Então, assim, a contador que usava canetinha na orelha, aquela coisa, isso definitivamente acabou. Ainda existem, mas acabou. Tem aquela galera que insiste em não mudar, né? Exatamente. Assim, desde que atenda bem seu cliente, não vejo problema, mas precisa se atualizar porque hoje são muitas declarações acessórias e são muito técnicas. Então, por exemplo, você gerar um arquivo de uma empresa, por exemplo, para entregar ao governo, é muito dado técnico. Você abre ali um TXT, que é o tipo de arquivo, né, que você abre, que é um arquivo de texto. É tanta linguagem técnica que o cara fica doido ali. Então, cara, digitalizou demais. Vou te dar um exemplo simples. Um dos softwares que a gente usa, enquanto eu estou conversando com você, está calculando e mandando a guia para o meu cliente automaticamente. Sozinho. Já usa uma inteligência artificial automatizada. Então, assim, para você ver o nível, né? Hoje, muitas pessoas ainda não utilizam essa prática. Mas aquele que não se digitalizar, aquele que não seguir essa linha tecnológica, vai ficar para trás. Porque está tudo tecnológico. Assim, para mim é excelente. O cara que não quer trabalhar com a área tecnológica ou que tem essa dificuldade, porque é aí que eu entro. O cara vai me procurar, vai terceirizar para mim. Continue assim que eu faço para você. É uma das áreas que para mim é excelente. O contador que não se atualizou. Gosto muito, porque ele vai me procurar para ou eu atualizo a equipe dele, ou ele terceiriza para eu fazer o trabalho para ele, assim, 100%. Cara, a digitalização é o caminho agora. Essa parte tecnológica é o que a gente precisa se apegar para poder crescer. Essa comunicação, por exemplo, feita do empresário, da empresa com o escritório, com o contador, também facilitou muito, que antes, eu me lembro, por exemplo, meu pai é empresário, naquele ambiente ali com ele,
Você juntava aquele monte de nota, o contador ia lá semanalmente buscar aquelas notas fiscais. Hoje não tem mais isso, hoje as notas são eletrônicas. Hoje você já comunica com o seu escritório virtualmente, não tem necessidade de você ficar juntando um monte de nota. Sim. As maquininhas, né, de cartão hoje já emitem nota. É uma coisa que eu sempre falava, há muitos anos atrás, cara, por que a máquina de cartão, ao invés de imprimir só comprovante de venda, já não imprime nota, gente? É prático. Hoje já faz isso, né? Hoje já... Você já tem até fotos de produtos, cadastro de produtos dentro da prova. tudo. E acho que a tendência é, de fato, a empresa partir para esse nível de informatização, de digitalização, né? Sim. Eu vejo até um problema e uma solução, né, no meio disso. Por exemplo, o meu caso é muito... Eu acredito muito no humano. Eu acredito muito no atendimento, no contato, no você ver, no você às vezes pegar, igual a gente estava comentando, através de uma xícara, você fazer o cara sorrir. Pô, às vezes o cara tá tendo um dia ruim e você tem a oportunidade de melhorar o dia do cara. Isso no meu negócio, para mim, a humanização, ela deve ser substituída em pontos, mas em outros lugares não tem como. Agora, voltando sobre a parte da questão da tributação, como ela hoje já está muito mais automatizada e tal, está muito mais tecnológica, o cara que tem a empresa dele, ele consegue rever as coisas que ficou para trás, no sentido de, tipo, isso foi calculado errado, e ter acesso a isso para algum desconto, algum reembolso, não sei, do governo, que eu vi que hoje existem práticas de reembolso também, né, com questão de recálculo. E como que ele faz isso? Por exemplo, eu já ouvi muita gente falando sobre a questão de bebidas. Bebidas, ela tem a substituição tributária e tudo mais. Só que poucas pessoas fazem, ou poucos sabem fazer, para você reaver esse capital. Porque, se eu não me engano, você vai meio que pagando, mas chega uma hora que você consegue, em cima do montante, acho que empresas de bebidas fazem muito isso, né? Cerveja, essas coisas. E depois você consegue reaver um valor de volta. Na verdade, a parte se chama recuperação tributária, né? Essa parte de recuperação tributária é quando você identifica que você pagou um tributo a mais por conta de não se beneficiar de um incentivo fiscal, por exemplo, ou de alguma lei que beneficie a sua empresa. Por exemplo, você acabou de falar de bebidas, eu vou te dar exemplos não só da substituição tributária, como o PIS e COFINS monofásico. São impostos federais que você tem alíquota zero na saída. E se você não classifica isso direito dentro do seu software para emitir, o seu contador não vai recepcionar da forma certa, você vai pagar um tributo a mais. Então, substituição tributária, por exemplo, você paga lá no ICMS na compra, e se você classifica errado na venda, você paga o ICMS 2 vezes. Na compra e na venda. Então, quando a gente identifica isso num período de até 5 anos, você pode fazer essa recuperação tributária, essa análise num período de até 5 anos, do período de apuração. Então, por exemplo, vou fazer do mês 7 de 2023 para trás. Então, do mês 7 de 2023, 5 anos para trás, a gente consegue fazer essa análise e, dentro da lei, a gente fazer essa recuperação tributária, se houver, para a sua empresa. Então, assim, você não pode ficar recuperando tributos a vida toda, porque a ideia se você está recuperando é porque você fez errado. Sim. Seu cadastro de produto, por exemplo, está errado. Então, você precisa atualizá-lo para que daqui para frente você reduza a sua carga tributária que você está pagando a mais e não precise recuperar mais imposto. Né? Sim. Então, além da recuperação, há o ato de corrigir para a redução dessa carga tributária. Para que você não continue errando. Se você já identificou o problema, corrige o problema. E aí, em contrapartida, você recupera um dinheiro. Além de recuperar esse dinheiro pago a maior, você vai fazer uma redução de carga tributária para ficar mais saudável. E aí, muitas pessoas não sabem, por isso que elas só negam. Sim. Há muitos benefícios fiscais que a empresa pode ter para poder seguir a forma correta, para não precisar sonegar. Sobre a questão da alíquota, por exemplo, ela vai subindo, né? Acho que ela começa em 6%? 5%? Isso do Simples Nacional. Do Simples Nacional, isso. Aí ela vai subindo. Como funciona essa questão de subir? É por tempo de empresa, não é por tempo de faturamento? Por faturamento. Aumenta o faturamento, aumenta a alíquota. Exato.
O Simples Nacional... Tem teto na alíquota? Tem teto, né? Tem. Existe uma... Antes era mais simples, né? De calcular. Antes era uma tabela e era assim, ó, faturamento até 180, de 0 a 180 mil. Você paga tantos por cento. Faturamento de 180 mil, 0,1 a 360 mil é tantos por cento. Hoje não. Hoje tudo ficou... Desde 2018, janeiro de 2018, isso mudou. Você precisa pegar e fazer uma fórmula para achar essa alíquota. Mas, explicando de uma forma mais simples para todos entenderem, é realmente gradual. Quanto mais você fatura, maior essa alíquota. Até 180 mil no ano, você paga, por exemplo, a sua atividade que é comércio, você vai pagar 4%, com incentivo fiscal. Que muitos não sabem, do ICMS dentro do Rio de Janeiro, para quem é do comércio dentro do Rio de Janeiro, do Simples Nacional, do Estado do Rio de Janeiro. Tem um incentivo fiscal e aí vai para 3,80 e pouquinho. Ou seja, já é alguma coisa. Sim, com certeza. Óbvio, no montante de 180 mil, né? Exatamente. Então, até 180 mil ano, você tem essa alíquota de 4%, por exemplo, na sua atividade de comércio, né? Passou disso no ano, aí você faz essa fórmula e você vai aumentando essa alíquota gradualmente. Então, existem meses que ela pode diminuir, ela oscila? Quando você passa de 180 mil ano, como é uma fórmula, ela vai variar. Nunca vai ser a mesma. Ela vai variar. Se você fica dentro de 180 mil ano, que dá em média 15 mil mês, ela vai ser a mesma. Passou disso, existe uma fórmula. Inclusive, você pode pedir para a sua contabilidade um relatório gerencial onde demonstra... A própria Receita te dá isso, mas os softwares contábeis também liberam isso. Um relatório gerencial para você acompanhar essa alíquota gradual. Por exemplo, você tem uma projeção de faturamento? Tenho, até dezembro vou faturar tal. E aí a gente faz, né, tributariamente a gente vai lá e faz um cálculo de qual alíquota você vai chegar na sua projeção de faturamento. E aí você consegue se organizar para aquilo. Então ela vai sempre pegando os meses anteriores com o atual, vai sempre buscando, né? Até o mês atual aplica a alíquota. Do mês anterior, conta-se 12 meses do mês anterior para trás para achar a alíquota. Entendi. É assim o cálculo. E essa recuperação tributária? Eu paguei tributo, estou há 3, 4 anos pagando um tributo a mais. Eu tenho lá um montante de... vamos botar aí, hipoteticamente, 200 mil para recuperar. Eu recupero isso em dinheiro ou em crédito? Tanto faz. Tanto faz. Outro. É importante... A Receita me reembolsa mesmo? Reembolsa na conta bancária. Conta bancária. Reembolsa na conta bancária se você não tiver nenhum tipo de débito ou nenhum parcelamento. Por exemplo, eu pago todos os meus impostos em dia, não tenho nada em aberto. Quando você for pedir a restituição, vai cair na sua conta. Em 30, 60 dias cai na conta. Rapaz, a nossa audiência hoje está sendo contemplada e por informações... E o cara que tem débito? Eles abatem? O cara que tem, eles abatem do parcelamento do débito existente. Exatamente. Às vezes vale a pena um cara pesquisar, se tiver... Você que está aí, você está sendo... Eu acho que eu vou até tirar do ar esse episódio e vou botar ele... Estou entregando muito. Só para assinante. Só para assinante. Botar o Pix subindo ali. Só para assinante. Eu posso falar minha chave Pix? Rapaz, ainda falando sobre carreira, né? Que tudo isso passa... São informações importantíssimas. Você está agregando muito para a nossa audiência. Para mim, como empresário, para o Gustavo, para o André, para o Ricardo, nossos produtores. Está agregando muito essas informações. São necessárias, né? Nosso podcast é um podcast cristão, então a gente parte do princípio de você tem que contribuir de fato. Sonegar é crime, a gente entende isso e fomenta essa ideia. É muito difícil você ser empresário no Brasil. As taxas são absurdas, mas é aqui que a gente mora, é aqui que a gente empreende, é aqui que a gente trabalha, então é aqui que a gente tem que obedecer, né? Se a gente estivesse em outro país, com taxas menores, a gente obedeceria lá. Com certeza. Então, assim, partindo desse princípio de carreira, a gente percebe que as informações que você está passando para o nosso público tem tudo a ver com o teu nível de preparo. A tua entrega é apenas o resultado do teu preparo, né? Você se preparou para isso. Até hoje. Você estudou para isso. Você se atualiza. Você se recicla.
E eu acho que é aí que está o grande diferencial de um profissional, de um empreendedor, de um empresário. Eu vim agora para cá ouvindo um podcast e a pessoa falava justamente sobre isso, né? O diferencial de um empreendedor. Estava ouvindo de um fundador de uma startup, e aí o entrevistador dizendo, cara, o seu diferencial é esse, né? Você fundou a sua startup e você é muito atualizado com relação ao seu ecossistema. Você sabe dos números, você sabe as projeções e é de fato, esse é o diferencial do empresário, do empreendedor, do profissional. É a entrega dele ser de excelência. E você só vai entregar com excelência se você conhece profundamente o teu ecossistema, o teu nicho, o teu produto, o que você está realizando. Eu até ontem, estudando um texto bíblico, Gênesis capítulo 25, versículo 27 e 28, né? Falando sobre Jacó e Esaú. Olha o que diz esse texto. Cresceram os meninos. Esaú saiu, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. E aí o verso 28 diz, né, que Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, porém Rebeca amava Jacó. Mas aqui, o foco aqui é justamente nesse termo, né? Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, né? Ele não nasce um perito caçador. Ele se torna um perito caçador. O que é um perito? O que é uma pessoa que tem perícia no que faz? É um cara extremamente preparado. E ninguém nasce perito, você nasce vocacionado. Agora, perícia é resultado do nível do seu preparo. O quanto você se prepara para fazer aquilo que você tem vocação para fazer. Isso em qualquer que seja a área da vida, cara. Eu sou um pastor. Eu sou um pregador. Para que a mensagem que eu entrego para os meus ouvintes seja excelente, o tempo que eu gasto para prepará-la, o tempo que eu invisto para conhecer sobre o assunto, o tempo que eu invisto para ler, precisa ser de excelência. A excelência do meu preparo define a excelência da minha entrega. O Gustavo, ele é CEO de uma cafeteria, dono de uma cafeteria. Para que o cliente dele, ao sentar naquela mesa, tome um café, saboreie de uma torta, ou almoce lá na cafeteria e ele saia de lá com uma bela de uma boa impressão, cara, o nível de preparo dele tem que ser excelente. Ele tem que conhecer os ingredientes que estão sendo usados. Não é só, não, faz uma torta. Não, cara, aquilo ali é preparado com ingredientes de excelência. Quem está preparando é a mãe dele que prepara as tortas. Ela faz com excelência, entrega com excelência. Você, como perito em tributos, como perito, como um contador perito, você, cara, tem aqui, a gente deu o teu currículo, o cara estudou, o cara se preparou para isso. Então, um conselho para a nossa audiência. Cara, você quer ter relevância e significância na tua carreira, nos teus negócios, na tua empresa, como ministro do evangelho, como um obreiro, aumente o nível do seu preparo para que o nível da sua entrega seja excelente. Esse é o recado. A gente percebe que você é um cara muito preparado. Está falando com maestria. Está trazendo um conteúdo para a nossa audiência que, se o cara que é empresário aqui não for a partir de agora lá conversar com o contador dele, cara, esse cara gosta de sofrer, pô. Ele gosta de sofrer. E assim, para muitos empresários, o contador é vilão, né, cara? E o contador não é vilão, não, cara. O contador é o principal parceiro do teu negócio. Sim. É o cara que pode te ajudar efetivamente a reduzir tributo. É o cara que pode te ajudar a diminuir dores do futuro. Amanhã o cara cai aí numa auditoria da Receita. Pô, por que isso aconteceu? Pô, cara, porque você não teve excelência lá na hora de conversar com o teu contador. Ou nem de contratar um bom contador, né?
Aí você chegou num ponto. Hoje a contabilidade ela precisa ser consultiva. Ela precisa entender que o cliente dela não é só mais um cliente para calcular imposto, para calcular guia. O cliente dela precisa de uma atenção. É o que a gente estava falando. Você estava falando do humano. A gente precisa ter esse cuidado entre informatização e a parte humana do contato em si, né? A empresa ela precisa dessa orientação. Você tem empresa há quantos anos? Eu tenho 8. Você ouviu eu falar sobre o que eu falei aqui quantas vezes? Segunda vez. Só uma vez que tu foi lá me dar uma consultoria. E agora? E com o meu atual contador também. Tem que dar crédito, porque agora, então, graças a Deus, parece que tá no caminho correto. Bom, então assim, poucos têm essa ideia da contabilidade consultiva, tanto o empresário quanto o próprio contador. Igual eu expliquei, uma série de coisas que a gente tem que fazer por trás, que se a gente parar, a tua empresa para. Ela vai parar. Então, a gente precisa entender que ela precisa ser consultiva. Eu preciso pegar a tua empresa e fazer uma auditoria, por exemplo, do que você pode reduzir de carga tributária, do que precisa ser feito daqui para frente, do que precisa corrigir ou não. Eu preciso fazer isso. Você, exemplo, como se fosse meu cliente, eu preciso fazer isso para você. Eu estava até falando para vocês, depois vou mostrar os e-mails de uns clientes, porque a gente faz esse trabalho. A gente tem um cliente, a gente está trabalhando, uns clientes, né? Trabalhando há alguns anos, que vieram de outro lugar, e aí a gente identificou um benefício fiscal que ele poderia ter, a gente aplicou. Cara, reduziu mais de 12% de tributação e o faturamento deles é alto. E tudo dentro da lei. É tudo ali dentro da lei. E aí eles responderam os e-mails, cara, fiz a escolha certa de estar com vocês. Nossa, eu cresci muito, tanto em conhecimento quanto em redução de carga tributária. É isso. Tanto o contador quanto o empresário tem que entender que contabilidade é seu parceiro, ele está ali para te ajudar em tudo. E a contabilidade tem que entender que não é só calcular o imposto e mandar para o cliente. Ele precisa de atenção. Porque às vezes o cara fala assim, vou precisar fechar a minha empresa. Tá, mas o que poderia fazer antes para isso não acontecer? A pandemia fechou muita empresa. Mandou muita gente embora. A gente precisou se reinventar. Aí que você, na dificuldade, você cria estratégia. É isso aí. As oportunidades, né? E aí a gente começou a ver as empresas fechando, mesmo com a consultoria muito ativa. E aí a gente precisou se reinventar, né? Tanto financeiramente quanto estrategicamente. Financeiramente, o que a gente tinha, a gente aplicou vários benefícios para os clientes do escritório. E a gente também se especializou nas áreas que não foram afetadas pela pandemia. Quais elas? Médicas. O que a gente fez? Sentou, peraí, qual área que hoje precisa, que a pandemia não está afetando? Área médica. Especializamos ainda mais em área médica, pegamos um monte de área médica. Teve crise pra gente? Não. A gente se reinventou na pandemia. Criou uma oportunidade, né, no meio do caos. Isso é necessário. O empresário precisa se reinventar. Sim, obviamente. Agora, um conselho seu aí, para um escritório de contabilidade, o contador que está nos ouvindo, o cara que tem um escritório, para que ele se destaque como um contador, como um escritório de contabilidade, o que esse cara tem que fazer? Cara, primeiro, de tudo, vou até falar para cá. Primeiro de tudo, você precisa sair do operacional. Essa é a primeira questão de todas. Porque eu vou te dar um exemplo. Geralmente o contador é muito centralizador. Ele é o cara que gosta de fazer apuração, de estar no operacional, de fazer isso, de fazer aquilo, de acompanhar tudo. Ou seja, N coisas. Que tempo você tem para o seu cliente de criar um relacionamento com ele e dar uma consultoria para ele? Que tempo você tem até de qualidade de vida com a sua família? Quase 100% não tem. Porque o que acontece? Você precisa sair do operacional. Você precisa controlar tudo, fazer uma boa gestão de tudo que está sendo feito, óbvio, mas você não pode estar ali lançando nota, fazendo balancete. Não pode. Você precisa preparar uma equipe para isso,
para que você possa sair desse operacional e crescer e dar tempo e dar um tempo de qualidade com os seus clientes. Você só vai conseguir fazer isso, tudo que eu estou falando, uma boa consultoria, um bom acompanhamento, redução de carga tributária, se você tiver tempo para fazer. E aí, essa é uma dor dos contadores, né? Essa é uma grande dor dos contadores. Aí que eu entrei para resolver essa dor também. A minha empresa, ela deixa esse seu setor todo pronto para que você não precise se preocupar com isso. Você tenha tempo para fazer o comercial e também tempo de qualidade para fidelizar o seu cliente. Então, um conselho para o escritório contábil hoje, saia do operacional. Mas eu não tenho equipe, estou aqui para isso. Vendendo o peixe dele direitinho. Tá vendendo o peixe dele direitinho. E é importante o insight que você deu, que o Rogério, no último episódio, ele teclou muito em cima disso também, né? É você encontrar a dor. Isso aí. Quando encontra a dor, de qualquer área que seja, você consegue uma grande oportunidade. Até porque, assim, a relevância, ela é resultado exatamente disso, da dor que você resolve. Quem é relevante? É o cara que resolve uma grande dor, né? Você vê que os grandes emergentes aí, os milionários, bilionários aí, CEOs dessas grandes big techs, essas startups aí cavernosas que surgem, né? Os unicórnios dessa geração, por que chegaram onde chegaram? Porque resolveram grandes dores, pô. A nossa startup, por exemplo, é do mercado imobiliário. A gente está resolvendo uma grande dor desse mercado. E uma das empresas que a gente modela é a Quinto Andar. Por que a Quinto Andar chegou num valuation bilionário, recebe aportes milionários em todas as rodadas de investimento? Porque ela resolve uma dor do mercado absurda. A relação de locador e locatário. A questão da locação tinha uma dor muito grande, que era fiador, inadimplência. E aí Quinto Andar resolveu essa dor, cara. Digitalizou o processo, se aluga um apartamento em 5 minutos, tudo digital, ela te dá uma segurança. Se o teu locador deixar de pagar o seu aluguel, a Quinto Andar paga o aluguel para você. Cara, com uma dor dessa sendo resolvida, os caras alcançaram um nível de relevância, e tudo isso com segurança, tá? Com segurança. Não é à toa que eles estão aí operando hoje fora do Brasil, né? Parece que a Quinto Andar já está operando no México também. Então você vê que eles estão crescendo, assim, absurdamente. Fizeram muitas aquisições de outras startups, compraram a Casa Mineira, que é um portal imobiliário, para agregar lá no ecossistema deles também a venda de imóveis, venda de casas, enfim. Resolveram uma grande dor. A Uber resolveu uma grande dor de mobilidade urbana. Você vê que todas essas empresas, startups que resolvem dor, se tornam relevantes. E aí, obviamente, por trás disso tem o prêmio, né, que é o financeiro. Os caras são bem pagos porque estão resolvendo uma grande dor. Existem muitas dores aí na contabilidade. E esse é até um insight para você aí que quer começar, quem sabe, uma startup, um negócio. Procura as dores. Desenvolve alguma coisa para o setor da contabilidade. E com certeza, por exemplo, agora tem a questão da Uber, né? Ela acabou com uma dor, né? E agora arrumaram alguém para acabar com a dor de outro alguém. Foi agora aquele Inside, que tá rodando agora direto. Inside, não sei como é que é o nome direito. Mas eles acabaram com a dor do motorista, porque agora o que acontece? Você cria uma oferta e procura. O cara, quero pagar 8. Aí o motorista fala, não, eu vou se pagar 10. Então o motorista ele já não fica tão refém de taxa. Passageiro e o motorista, eles têm um pequeno contato, né? Rapaz, eu conheço a InDrive há muito tempo. E é óbvio, é notável que eles receberam um grande aporte, porque a operação mudou, o marketing mudou. Os carros estão todos adesivados. Porque isso é aporte, né? Quando o aporte chega para a startup, eles fazem investimento em operacional, em tecnologia, eles fazem investimento em marketing, por exemplo, né? Uma das grandes... um dos grandes investimentos das startups é justamente o marketing, né? Tornar ela conhecida, o serviço que ela presta é conhecido. A InDrive, ela certamente recebeu um grande aporte. Por quê? Porque a mobilidade urbana é uma dor. Sim.
É um problema. Você vê, por exemplo, né, tem uma de ônibus, né? Que até foi proibida de rodar em muitos lugares, né? Pô, tem viagens de ônibus que ela é muito cara. Você vai pro Nordeste, uma viagem muito cara. E aí uma empresa criou um sistema de viagem de ônibus tipo Uber, né? Mais barata, que é a Bus alguma coisa, o nome da empresa, não me recordo agora. São dores sendo resolvidas. Lá na cafeteria tem dor para ser resolvida. Se alguém chega lá com uma solução te oferecendo, você não vai pagar por ela? Não, cara. É óbvio. Eu tenho certeza que você, como empresário, os caras que estão ouvindo, já estão querendo o contato do Sidney. Com certeza. Pô, esse cara vai me ajudar aqui. Por quê? Porque resolve uma dor. A dor do empresário. Tributo é uma dor. Todo mundo tem uma dor para ser resolvida. E o cara que cria a solução, eu sou esse cara, apaixonado por isso, irmão. Problema é para ser resolvido. E se você quiser relevância, significância e ser bem remunerado, você tem que resolver problemas. Você tem que sanar dores. Essa é a pegada para essa geração. O insight para essa geração é esse. Cara, você vê aí São Paulo, sul do Brasil e fora do Brasil, Vale do Silício, e países aí que fomentam o ecossistema de startups. Cara, muita coisa sendo preparada e muita empresa surgindo, muita solução sendo desenvolvida aí para essa geração. Você vê o cara, ChatGPT, meu irmão. Cara, que solução maravilhosa. E agora tem a Luzia, que é a integração do ChatGPT no WhatsApp. Você salva lá o número da Luzia e aí você pergunta para ela. E ela faz esse papel de ChatGPT. Ela te dá a resposta no WhatsApp. Meu irmão, são soluções... Eu tenho um pouco de medo do que tá para vir por aí com relação à inteligência artificial. Tenho um pouco de medo. Eu fico um pouco assim, cara, meu Deus, onde nós vamos chegar, né? Quantos postos de empregos aí vão ser destruídos, né? Quantas profissões vão sumir? Copywriter, por exemplo, né? Que é o cara que é responsável por redação, redigir textos. A inteligência artificial faz isso muito bem. Você só precisa saber dar os comandos pro ChatGPT. Que ali a sacada é dar os comandos para ele. E o cara que aprende sobre dar os comandos de maneira correta, ele domina a plataforma. Mas isso aí me preocupa porque, cara, muitas mãos de obras aí vão ser substituídas. Muitos postos de trabalho vão ser substituídos. Mas também outros vão ser criados, né? Aí vai ter o especialista em ChatGPT. Você é copywriter? Não, eu sou especialista em ChatGPT. Ou seja, ele pegou e criou uma oportunidade que está Exatamente. Rapaz, que papo gostoso, viu? Você trouxe muita luz aí nessa manhã. Muita luz para a nossa audiência, para mim, para o Gustavo, tenho certeza disso. Agora, para mim, o que ficou desse podcast, se prepare. Eu acho que a gente tem, de tudo que a gente falou aqui, essa palavra ela foi muito recorrente, né? Verdade. Se prepare. Se prepare. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muitos anos, que eu falo assim, cara, você precisa se posicionar à altura das suas expectativas. Tem gente com grandes sonhos, tem gente com expectativas acima das estrelas, mas o nível de posicionamento deles é muito inferior. E ninguém terá uma expectativa correspondida se não se posicionar à altura delas. São dois personagens bíblicos assim que refletem muito sobre isso, né? Primeiro é João Batista, um profeta, um cara que com pouco tempo de vida ministerial, ele deixou um legado ao ponto de Jesus dizer que nascido de mulher não teve ninguém maior do que ele. E aí tem um texto bíblico que fala sobre ele, que é o evangelho que Lucas escreveu, capítulo 1, verso 80, que diz assim: e o menino crescia e se fortalecia e viveu nos desertos até o dia em que o Senhor o mostraria a Israel. João, ele surge nesse cenário profético, né, anunciando uma mensagem, provavelmente com os seus 29 para 30 anos.
E ele tem um período muito curto de ministério. Mas o período curto do seu ministério produziu frutos eternos. A gente fala e reflete sobre aquilo que João pregou até hoje. Mais de 2 milênios se passaram e a gente está aqui falando sobre ele. Um período curto. Ele ficou durante muitos anos escondido no deserto, mas se preparando para fazer o que faria em pouco tempo, mas com excelência. E eu falo muito sobre isso. É muito melhor você gastar boa parte da sua vida se preparando e quando for fazer com excelência, fazer bem feito e os frutos daquilo que você fizer alcançar as próximas gerações, do que você se preocupar em já começar fazendo, fazer mal feito e deixar um legado negativo para as próximas gerações. As pessoas vão aprender ou com seus acertos ou com seus erros. O que você fizer vai deixar legado. Um outro personagem bíblico é o próprio Jesus. Jesus também começa o seu ministério aproximadamente com 30 anos de idade. E onde que Jesus estava até os 30 anos? Se preparando. Jesus é morto e crucificado aproximadamente com 33 anos e meio. Mas o que Jesus fez em 3 anos e meio mudou a vida de muita gente? De toda a humanidade. De toda a humanidade. O que Jesus fez em 3 anos e meio mudou a história, dividiu a história, antes e depois de Cristo. Ele esteve se preparando durante a vida toda. Tem um trecho da Bíblia que diz que com 12 anos ele está em Jerusalém, no meio dos doutores, interrogando, perguntando para os doutores da lei, querendo aprender. Sendo filho de Deus, mas aprendendo, porque ele está dando um exemplo. Ele está estabelecendo um princípio. Se prepare. Se prepare à altura das suas expectativas. Tem gente que tem um chamado brilhante, uma vocação brilhante, um propósito brilhante e não se prepara para fazer bem feito, para fazer com excelência. E das duas, uma. Ou você vai celebrar ou você vai se frustrar. E o que define celebração e frustração é o quanto você se prepara para fazer o que recebeu como chamado, vocação, propósito, sua carreira, sua profissão. É o quanto você se prepara. É isso. E aí? E para você? O que ficou desse podcast hoje aí? O que ficou para mim, Bruno, é a questão da dor. Eu acho que essa parte vale a pena enfatizar de novo. Porque é importante o cara entender que ele precisa sanar a dor de alguém. A partir do momento que ele faz isso, ele cria uma boa solução de prosperidade, seja em qualquer área. Às vezes é só... Para ele e para os outros, né? Sim, com certeza. E como somos cristãos aqui, uma coisa que eu quero deixar também de recado é: pague seus impostos, não sonegue, porque a partir do momento que você faz isso, você está limitando o seu Deus. Não limite teu Deus. O mesmo Deus que faz você ganhar sonegando, vai fazer você ganhar pagando tudo certo. Então a gente segue uma lei e tem que ser seguida da forma correta. Então não limite teu Deus. É isso. E aí? O que você ficou de insight? E já aproveita para deixar um recado para nossa audiência, despedir, deixar aí um recado para nossa galera. Vocês estavam falando, né? Você chegou a comentar sobre o se prepare, né? E na minha mente vinha muito a persistência e a permanência. Então, o que a gente aprende hoje, né? O que a gente conversou hoje, não é apenas o se prepare, é o persista e permaneça. Por quê? Um exemplo da Uber que a gente estava falando, quando ela chegou, ela incomodou muita gente. Muitas cidades proibiram, porque os taxistas ficaram loucos. Mexeu assim, sabe? Ajudou na dor da mobilidade urbana, mas incomodou quem estava acomodado. É isso aí. O que a Uber fez? Persistiu. O que ela fez? Permaneceu. E gerou novos negócios, novas concorrências, a fim de que ela se atualizasse e fizesse algo para mudar todo o cenário. Então, além do se prepare, hoje eu tenho para dizer, persista e permaneça. Porque às vezes a gente se prepara, mas na primeira dificuldade a gente não persiste, a gente para. Então se prepare, persista e permaneça. É isso.
Rapaz, ó, que Papozão top. episódio, viu? Brigadão. Deus te abençoe. Sucesso na sua carreira. Amém. Vamos ter muitos bate-papos ainda, muitos cafés. Inclusive, certeza. daqui a pouco a gente vai ter um lá no New York. O subsidiado, pô. Aqui é patrocínio, Eu filho. plantei aquele dia, tem que colher outro. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua audiência. Cara, compartilha esse podcast. Compartilha. Custa nada. Coloca aí o dedão nesse botão de compartilhar do YouTube. Compartilha lá com seus amigos no WhatsApp, lá no seu story. Não deixe de compartilhar, não. Para você que quer se tornar um patrocinador, um parceiro do nosso podcast, a gente está abrindo algumas vagas, tá bom? Você pode entrar em contato com a gente, vai ter aqui o contato da agência, o nosso contato aqui na descrição do vídeo. Não deixe de fazer isso. A gente tem aqui alguns planos bem bacanas para você se tornar parceiro, colocar a sua marca em destaque. A gente está com um plano de investimento aqui, investir em tráfego pago, para que a audiência do nosso podcast cresça, e será muito bom ter você como parceiro. Lembrando sempre que esse podcast é uma produção da Zion, uma agência top das galáxias, a melhor do Brasil, no comando aí do André e do Ricardo, nossos parceiros, nossos amigos. Se você quiser usar esse espaço para gravar um curso, para gravar um podcast, você quer fazer um trabalho aí de design, enfim, qualquer coisa na área de agência de publicidade, entre em contato aqui na nossa descrição. Também tem aí o contato da agência Zion. São nossos parceiros e os caras são bom demais. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Você está no Expresso Podcast. Fé, Café e Negócios. Até a próxima. Até a próxima.